Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Abel Ferreira já provou que sabe ganhar. Agora ele precisa aprender a perder. É o tema do vídeo agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, chegando para falar sobre as declarações lamentáveis de Abel Ferreira na 37ª, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e como o Abel sai menor dessas disputas de título em 2025, tanto pelo resultado de campo, quanto pela postura de um péssimo perdedor dele. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, app que você baixa com estatística de tudo que é campeonato do mundo. Vem aí a Copa do Mundo, o Flash Score vai preparar uma base estatística, já está preparando uma base estatística para a Copa do Mundo fantástica, e você tem tudo isso de graça no seu celular, você não paga nada. Nem para baixar, nem para usar, só vir no primeiro comentário fixado, baixar o app do Flash Score. O Flash Score é o app que eu uso aqui no canal para eu trabalhar. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado para falar sobre a postura do Abel Ferreira no pós-jogo, depois que ele viu ou teve a confirmação de que o Flamengo era campeão brasileiro, né? O Atlético Mineiro, o Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro por 3-0 na Arena MRV, mas o Flamengo, ao ganhar contra o Ceará, ganhar do Ceará por 1-0, o Flamengo foi campeão brasileiro, 5 pontos de vantagem, só falta uma rodada, o Flamengo ganhou o título. E aí, o Abel Ferreira, quando foi para a entrevista coletiva, ele falou um montão de coisa sobre a perda do título brasileiro e a perda de todos os títulos que ele disputou esse ano, né? E aí muita gente veio buscar aquela fala do Abel, que ele disse: o dia que eu não ganhar, passar uma temporada inteira sem ganhar nenhum título, eu mesmo vou embora. E aí muita gente cobrando, cumpre a promessa. Eu nem entro nessa infantilidade, nem entro nessa... Acho que pra mim isso é uma coisa infantil, né? As pessoas podem achar uma coisa e mudar de ideia, as pessoas podem falar uma coisa na emoção e mudar. Eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Não vou vir aqui cobrar que ele cumpra a promessa, ou que ele... Não sei se foi promessa, nem, né? Promessa é outra coisa, mas cobrar que ele diga que ele cumpra o que ele falou. Ele pode ter mudado de ideia, ele pode ter entendido, então não vou nem trazer isso pra cá. Não quero falar sobre isso. Acho que isso se ele achar que tem que ir embora, ele vai embora. Se ele achar que tem que ficar, ele tem que ficar. Eu não tô aqui para definir onde cada um tem que trabalhar. Se ele acha que ele tem que ficar depois de não ganhar nenhum título e a direção do Palmeiras quer que ele fique, beleza, não sou eu que vou cobrar. Agora, ele vir falar que os títulos dele não tem asterisco, desmerecendo o que o Flamengo conquistou em cima do time dele, eu acho que é um grande exemplo de algo que o próprio Abel já disse. O próprio Abel já falou. Essa arte aqui que eu peguei lá no nosso palestra, o Abel falou de se eu não me engano, num jogo contra o Atlético Mineiro, aquele jogo que ele fica com 2 a menos e mesmo assim classifica. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. E aqui ele diz que ele não sabe perder e ele é muito mal perdedor. E acho que pelo menos essa autocrítica ele tem. Pelo menos essa. Porque de fato o Abel, na entrevista pós-jogo contra o Atlético Mineiro, o Abel provou que ele sabe ganhar, né? O Abel nesses 5 anos provou que ele sabe ganhar, ganhou muito. Mas ele também provou que ele precisa aprender a perder. Ele precisa aprender como se portar quando perde. Porque qualquer jogo você pode perder, pode ganhar. No futebol e alguns outros esportes você pode empatar também. Mas isso faz parte do jogo. E você é de bom tom que um grande vencedor, que um grande campeão, e o Abel é um grande campeão, ele também saiba como se portar na hora que perde. E o Abel precisa aprender a perder. Ele precisa aprender como se portar ao perder. Porque a postura dele é uma postura ridícula. É daí para baixo. Inclusive,
o Abel, alguns dias antes, mais especificamente uma semana antes, o Abel tinha recebido uma lição da Leila Pereira. Uma lição que ele não aprendeu. Lá na quarta-feira da semana passada, né? Quarta-feira, na outra semana, a Leila, ao ser perguntada sobre a perda, a possível perda dos títulos, ela disse que, no caso, a iminente perda do título brasileiro, e ela falou, não acho que a gente perdeu o título pela arbitragem. Acho que a gente perdeu por incapacidade nossa. A Leila ali ensinou o Abel. E o Abel fez questão de não aprender. E teve essa postura ridícula uma semana depois, quando o Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro. Como eu falei aqui algumas vezes e repito, num campeonato de 38 rodadas, você não pode ser casuístico de pegar um recorte que lhe favorece de erros de arbitragem. Eu não vou nem entrar no mérito de que, no recorte que o Abel citou, dizendo que ele permitiu a interpretação de que ele estava reclamando que os árbitros pararam de errar a favor do Palmeiras depois daquele pênalti não marcado contra o São Paulo, né? Mas vamos pegar aqui, tenha sido... Vamos esquecer essa interpretação, vamos pegar a interpretação favorável ao Abel, dele dizendo que depois do pênalti não marcado, um dos maiores, se não o maior erro do campeonato, o pênalti não marcado do Alan em cima do Tapia, os árbitros começaram a prejudicar o Palmeiras. Isso não é verdade. Nesse período pós-jogo contra o São Paulo, o Palmeiras foi prejudicado, como também foi beneficiado. A não expulsão do Gomes contra o Cruzeiro era uma coisa clara. E, de novo, não tô nem aqui pegando o efeito da jogada, né? Que foi o Wanderson tirando o Wanderson da temporada. Então, assim, o Palmeiras foi ajudado depois disso e também foi prejudicado. Como o Flamengo também foi ajudado, inclusive contra o Palmeiras. Se você vai aqui no vídeo que eu fiz, no jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras foi prejudicado no jogo contra o Flamengo. O pênalti em cima do Gomes, do Jorginho. Falei aqui, tá escrito aqui, só pra você voltar aí e você pegar. Como o Flamengo também foi prejudicado. O pênalti não marcado em cima do Bruno Henrique contra o Fluminense. A não expulsão do jogador do Bahia depois do Flamengo ter tido o Danilo justamente expulso. Um jogador do Bahia mete o cotovelo na cara de um jogador do Flamengo dentro da área. Dentro da área ofensiva, tá? E o jogador não foi expulso. Então, assim, pós o que o Abel disse que foi a mudança da arbitragem contra o Palmeiras foi prejudicado e foi ajudado também. O Flamengo foi ajudado e também foi prejudicado também. E aí, se você quer analisar todo o balanço de arbitragem de um campeonato de pontos corridos, você precisa olhar claramente todas as 38 rodadas, né? E o Abel tem essa postura. Quando o time dele é beneficiado ou na dúvida vai pro time dele, normal. Quando o time dele é prejudicado, ele desmerece o título alheio. E não é a exclusividade dele, não. Quase todo mundo faz isso também. Mas você desmerecer o título é ridículo. Ele dizer que os títulos dele não têm asterisco, vai conversar com o torcedor do Botafogo. Conversa com o torcedor do Botafogo em 2023 para ver se ele concorda que o título do Palmeiras não tem asterisco. E eu tô falando aqui, e repito, nunca concordei com a postura do John Textor. Só você pegar os vídeos aqui. Inclusive o lance mais reclamado pelo Botafogo, eu sou um dos únicos da imprensa que diz que a expulsão do Adrielson é correta. Então, assim, só para não ter dúvida, eu aqui em 2023 falei, o Palmeiras foi campeão brasileiro com os seus méritos. Mas vai conversar com outras pessoas para ver se aquele título, do mesmo jeito que o Abel está fazendo, muita gente não acha que aquele título tem asterisco a favor do Palmeiras. Vai falar na final do Campeonato Paulista do ano passado que o Gustavo Gomes mete o cotovelo na cara de um jogador do Santos, que ele poderia ser expulso? Vai conversar com algum santista para ver se ele não acha
Se ele não vai dizer, se ele não vai querer desmerecer o título do Palmeiras, dizendo que tem asterisco. Então, assim, o Abel, ao fazer isso, acho que ele tá caindo na vala comum da discussão de bar. Da discussão de bar. A não expulsão do Pulgar na Libertadores, que pra mim é um erro gravíssimo. Tem várias pessoas que acham que o Veiga deveria ter sido expulso também. Eu, pessoalmente, eu acho que os lances são diferentes. Eu acho que os lances não são de mesma natureza. Mas tem várias gente que acha. Por exemplo, o jornalista Thiago Leifert. Ele acha que os dois deveriam ter sido expulsos. E o Abel não falou sobre isso. Pro Abel, eu pessoalmente, Vitor Sérgio, acho que o amarelo no Veiga era correto e o vermelho no Pulgar era obrigatório. Essa é a minha posição. Mas não é um lance 100% fechado. Não é um lance 100% fechado. Tem interpretação de que os dois deveriam ter sido expulsos. Como eu disse aqui, a não expulsão do Veiga, que foi correta, ela impactou no julgamento do Pulgar. O VAR que falou, não vou me meter na do Veiga, não vou me meter na do Pulgar. Errou o VAR. Na minha concepção, errou. Mas você querer botar um asterisco num jogo em que o Palmeiras não conseguiu produzir ofensivamente nada. Palmeiras foi ter uma chance de gol nos acréscimos aos 43, né, do segundo tempo, mais uma bola de bico para dentro da área que o Gomes escorou para o Vitor Roque. Essa foi a chance de gol do Palmeiras. E isso ele não falou. Isso ele não falou. Como no ano passado, quando ele foi dominado pelo Botafogo em 3 dos 4 tempos nas oitavas de final da Libertadores, ele não falou. Como no ano passado ele tomou um vareio de bola do Flamengo no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, ele também não falou nada. Como nesse ano o time dele definhou e não conseguiu fazer um gol no Vitória e um gol no Fluminense dentro de casa, em jogos vitais, e aí tá a fala da Leila de incapacidade nossa, ele não explicou isso. Ele botou na conta do asterisco. Então, assim, pra mim, tá muito claro que o Abel, ele é um grande campeão, mas ele é um péssimo perdedor. Ele é um péssimo perdedor. E, na reta final desse ano, ele não fez o mínimo, que era resgatar o time dele. Ele não conseguiu fazer o mínimo. As atuações do Palmeiras contra o Mirassol, as atuações do Palmeiras contra o Vitória, contra o Fluminense e a atuação do Flamengo na final da Libertadores são atuações em que o comandante, que por vezes na temporada falou, eu estou com o time que eu sempre quis, eu estou com os jogadores com as características que eu sempre quis. Não é fala minha não, é fala do Abel. Inclusive quando anunciou que fica até 2027, ele falou exatamente isso. Agora que eu tenho o time que eu sempre quis, ou algo próximo disso, agora que eu tenho o time que era o que eu queria, não faz sentido ir embora. E o time que ele sempre quis, ele não conseguiu trazer o time para o rumo. Uma partida péssima contra o Mirassol, uma partida muito opaca contra o Vitória, foi pior que o Fluminense. O Fluminense produziu cheio de reserva. O Fluminense não botou Thiago Silva, não botou Acosta, não botou, acho que Samuel Xavier, não me lembro, não botou René. E o Fluminense foi melhor que o Palmeiras dentro do Allianz Parque. O Fluminense merecia ter vencido aquele jogo. E o Fluminense e o Palmeiras na final contra o Flamengo. Em que o Flamengo não fez uma grande partida. Falar se o Flamengo fez uma grande partida, não. Mas o Flamengo foi bem, sem fazer uma grande partida, foi bem superior ao Palmeiras. Então, a gente vê um grande campeão como o Abel se portar não como um mau perdedor, como um péssimo perdedor, é muito feio. É muito feio. Mas o Abel vai ficar mais 2 anos, né? Vai ficar até 2027. Talvez ele aprenda a ser um perdedor. Aprenda a perder. Aprenda a se portar quando perder. Porque o que ele fez nessa reta final, e ainda desprezando uma lição dada gratuitamente pela comandante dele, pela Leila Pereira, ficou muito feio.
Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado para baixar o app do Flash Score totalmente de graça para você. Você não paga nada nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.